uma noite com sabor amargo para a torcida do Corinthians, porque o Corinthians ele tinha tudo para terminar a noite com a liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians abriu o placar, gol do Roger Guedes, tão questionado, golaço de falta. Corinthians conseguiu segurar o resultado por grande parte do jogo. E aí, o Raul Gustavo, o zagueirão Raul Gustavo, jovem Raul Gustavo, foi realmente juvenil. O pênalti que o Raul Gustavo fez, que ocasionou aí o empate do Atlético Paranaense, gente, tem que ter a mínima experiência. Ia pra linha de fundo. Não tinha perigo nenhum de gol. Ele chegou todo atabalhoado. Chegou forte num lance que não precisaria chegar e fez um pênalti realmente ridículo, porque o Corinthians poderia ter saído com a vitória da Arena da Baixada, onde é muito difícil ganhar do Furacão, hein? O Corinthians quase consegue uma vitória fora de casa, dificílima, e por um erro juvenil e ridículo, na minha opinião, deixa escapar. O Atlético Paranaense conseguiu empatar e o Corinthians segue colado no Palmeiras, mas o Palmeiras ainda é líder com um jogo a menos. Muito juvenil da parte do Raul, né? Um lance que não tinha perigo de gol nenhum, né? O menino tá de costa, em direção à linha de fundo. E ele chega, né? A juventude é ruim por isso. Você tem muita força e às vezes você quer mostrar pro treinador, mas ali não era hora. Eu já acho ele, não por causa disso, já comentei isso algumas vezes, acho ele meio deschabalhoado às vezes, né? Com muita força, chega muito forte nos jogadores, às vezes de costa. Tem lance que você tem que cercar, né? Eu acredito que por tudo que o Corinthians fez hoje, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo recebeu uma pressão, sim, porque lá é muito difícil de jogar, mas assim, por tudo que o Corinthians fez esse ano, nesse jogo, eu acredito que o Corinthians deixou de ser líder da competição até amanhã, porque a gente sabia que amanhã o Palmeiras vai ganhar e vai voltar à liderança, né? O Corinthians está naquele negócio lá da pegadinha do malandro, né? Hoje eu sou líder, amanhã o Palmeiras vem e vai, pegadinha do malandro. E aí assume a liderança de novo. Mas por tudo isso que aconteceu no jogo de hoje, o Corinthians hoje saiu com muita... Foi muito ruim pro Corinthians esse resultado hoje, por tudo que o Corinthians fez durante a partida de hoje. Agora, Souza, pode até ser a pegadinha do malandro, mas o Corinthians está se mantendo ali. Todo mundo vai achando, o Corinthians daqui a pouco cai. O próprio Piperno já falou que era líder café com leite. Líder café com leite. Agora, o Corinthians está se mantendo ali. O Corinthians hoje, se não fosse esse erro patético do Raul Gustavo, o Corinthians assumia a liderança, de novo, e num jogo difícil. Esse é um jogo difícil. O Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, é muito difícil você sair de lá com um resultado positivo. E o Corinthians quase sai, é o que eu falo. É favorito? Não, não é favorito. Mas é um time que está se mantendo ali, Piperno. Independentemente se não está entre os grandes favoritos, o Corinthians não sai do topo da tabela. E se não fosse aquele pênalti ridículo do Raul Gustavo, seria o líder novamente. Até amanhã, porque o Palmeiras deve ganhar? Ok. Mas o Palmeiras sempre tendo essa ameaça do seu principal rival, que é o Corinthians. Boa noite, pilhado, boa noite, amigos. Não, de fato é o líder café com leite. Isso não quer dizer que esteja diminuindo o Corinthians, subestimando o Corinthians. O Corinthians não tem time, não tem bola para ser campeão brasileiro. É claro que você está desmerecendo. Não, você chama um time de líder café com leite, você está desmerecendo o time. É um líder café com leite que não tem bola, isso é uma miragem. Essa posição do Corinthians brigando pela ponta é uma miragem. Isso, já isso vai se desfazer. Agora, eu acho que o Corinthians vai chegar entre os 5. O Corinthians tem um bom time, vai evoluir, ainda é um time de desempenhos irregulares, alguns jogos melhores, outros piores, contra o América Mineiro, por exemplo. Você falou do pênalti hoje que o garoto cometeu e que foi realmente um erro, enfim, grosseiro. É verdade. Então, o Corinthians poderia ter vencido, por conta desse pênalti não ganhou. Em compensação, aqui em São Paulo, contra o América Mineiro, não jogou nada, foi dominado a maior parte do tempo e empatou. Então, o Corinthians hoje está muito exposto a isso, porque ainda é um time irregular. Mas mesmo assim é um time que vai se mantendo entre os primeiros, e eu acho que o Corinthians tem bola para ficar entre os 5 melhores ali, talvez os 4. Mas não com essa ficção, essa
essa miragem de ser time com bola para disputar título brasileiro. Com bola Aí não. Com bola não, mas Ah. com camisa pra ser. O Corinthians do Carille foi campeão brasileiro sem jogar bem. E foi campeão. Como sem jogar bem? O time do Carille não dava um espetáculo. Mas E foi jogava campeão. bem. Era um time, Não. Ele não era favorito ele também. Ele fez um primeiro turno que foi recorde de pontos da história do futebol brasileiro. Que ninguém esperava. Então. Eu tô errado? Tá. O fator, Eu tô errado? Você esperava que o time do Carille fizesse a campanha que fez? O fator surpresa é uma coisa. É verdade, eu não esperava, você não esperava, ninguém esperava. Mas dentro de campo era um time que correspondia. Ganhar daquele time, era duro. Esse time só perdeu a invencibilidade no segundo turno. O Carille montou um time muito bom, muito sólido. O Carille fez um excepcional trabalho naquele 2017. Aliás, ganhou Paulista e Brasileiro. Vampi, eu tava olhando a transmissão do jogo e eu vi a tua reação quando mostrou o replay do pênalti. Quando mostrou o replay do pênalti ali, que ele tinha dado a falta. Na hora você falou, foi pênalti. E você ficou ali bem transtornado. Imagina os jogadores do Corinthians, Vamp, que estão em campo e vai o Raul Gustavo e faz o que ele fez. Boa noite, filhado, Piperno, vidente Piperno. Boa noite, meu amigo Flávio Prado, meu amigo Souza aí. Né? O Souza tá aí, jogador. Quando a gente tá jogando um jogo difícil, dentro da Baixada, que não é fácil. Um lance onde o atacante não vai chutar gol, um lance morto, só cercar. O Gustavo está abanado, né? Um lance pífio e patético, como fala o nosso amigo Mauro César Pereira. Não é só cercar, ele já vem arrumando um tumulto com o Nicolas, o colombiano lá, o zagueiro, o Nico Lopes lá, né? E fez um pênalti, já tinha errado com o Cirilo e depois fez aquilo. O Rony também entra pra fechar, cabeça com cabeça, não sei que luta é aquele que fica com cabeça. Tem dois animais que ficam assim. Aí o Rony é expulso também. E eu tô gostando aqui do Piperno, a gente tá trabalhando junto aqui. Sabe, Souza, lá em Nazaré tem um vidente que quando o cara me indicou, quando a gente liga e fala alô, ele já sabe quem é. Se ele sabe quem é, ele não sabe que ele não adivinha nada. Eu acho que o Piperno ganha dele, porque o Piperno já tá falando tudo. Eu acho também que entre os 5, quando começar esse campeonato, falar assim, o Corinthians tá na quinto, tá bom? Tá, porque joga a Libertadores do ano que vem sem pré-Libertadores. Já entra direto na fase de grupos, né? Mas assim, hoje dava ainda pra incomodar mais o Palmeiras. Tava uma vitória tranquila, o time do Filipão bem arrumado. Né, diga-se de passagem, que nem falou o nosso craque Neto. Vamos pegando um pouquinho de cada um. E aí a gente monta o nosso monstro aqui. Daqui a pouco vai estar ali o nosso querido Flávio, que eu pego também um monte de coisa. Mas é nada que eu já conheço. Calma. Mas dava pra trazer 3 pontos hoje. Dava. Mas vem cá, o vidente Piperno pode calar a boca no fim do campeonato? O vidente Piperno ele tá num momento muito bom, né? Porque não pode questionar. O Palmeiras vai ganhando tudo e vai quebrando a invencibilidade. E tudo vai dar certo, eu não sei, né? Mas quando eu ligo pra ele, ele fala Vampeta. Então ele tá adivinhando tudo, né? Então pelo celular, ele já sabe. O celular né? termina, né? Então aí ele tá acertando tudo. Mas dava pra vir hoje com os 3 pontos, se não fosse aquele lance. Sabe, fora de casa, quando foi a última vez que o Palmeiras perdeu no Campeonato Brasileiro? Aí lá vem ele. Dia 24 de novembro do ano passado, pro Fortaleza. Dia 20 de novembro do ano passado, pro Fortaleza. O Corinthians tem mais vitória na Arena da Baixada do que derrota. São 13 O contra ano 9. passado ganhou com o gol do Everaldo, o Silvio ainda que o Rony se bateu lá. Mas assim, dava pra trazer hoje os 3 pontos. E aí deixava ali mais um pouquinho a guerrilha da competição. Porque, Flávio Prado, é bem provável que o Palmeiras vença o Atlético Goianiense dentro de casa. Né? Provavelmente aí o Palmeiras vai se distanciar novamente da liderança. Agora, você concorda com o vidente Piperno? Que o Corinthians vai ser, quando for líder é café com leite, que não tem a menor chance de ser campeão brasileiro? Boa noite. Eu não acredito que o Corinthians ganhe o título, não. Acho que ele vai fazer uma campanha, já tá fazendo, né? Campanha boa, tá somando pontos. Não vejo possibilidade de ser campeão. O Palmeiras está sobrando na competição. Também acho que não fica essa fase o tempo inteiro, uma hora vira. Normal, né? Só que o Palmeiras ele tem cacife para virar e voltar. A gente tá projetando ali a tristeza, né, pro corintiano desses 2 pontos que perdeu. A gente tava falando agora, fazendo contas lá, Piperno, Souza, e os Corinthians têm agora 2 jogos em casa. E o Palmeiras, ele pega o São Paulo, que é um jogo
no mínimo igual, né? Jogo chato, jogando no Morumbi. Depois ele joga em casa, é isso, né? Mas o Palmeiras, se o Corinthians ganha hoje, Palmeiras amanhã... Ele pega Goiás e Santos. Goiás e Santos. Mas em casa. Então, a chance de fazer 6 pontos é grande. Quando ele joga em casa, ele vai melhor. Então, mesmo que o Palmeiras ganhasse amanhã, que ele deve ganhar do Atlético, ele passaria, mas depois os 2 jogos do Palmeiras são mais difíceis do que os do Palmeiras, do Corinthians. Só que com os 3 pontos de amanhã, se o Palmeiras fizer, é aquela conta que você faz. Ele fica 2 rodadas na frente. 2 rodadas, saldo de gol. Porque ele tem saldo de gol. E não só isso, em relação ao Atlético Mineiro também. O Palmeiras amanhã vai pra dentro porque o Atlético Mineiro tropeçou hoje. Isso. Se ganhar na rodada o Palmeiras amanhã, bota 2 pontos a mais em relação ao Atlético Mineiro, que é outro favorito. Em relação ao Flamengo, tá hoje 7. Que é um dos favoritos quando começou a competição, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Depois de Não, São com Paulo. 12 rodadas, imaginar que o Palmeiras teria 7 pontos do Flamengo 10 amanhã se ganhar. 10 amanhã. 10 hoje? É muito louco, agora é 7. É quase 1 ponto por rodada. Então, agora é 7. Muita coisa. Uma equipe que perdeu 3 jogos no ano e 1 pro Chelsea. E 1 jogo pro Chelsea. Mas é claro, a gente sabe, não é possível você mas é assim que você vai construindo um ano título, né, desse Flávio? jeito. Só que você vai ganhando moral, você vai ganhando volume, você vai ganhando... Flávio, o Souza foi aí, ó, campeão brasileiro, eu já fui, você sabe que vai construindo assim, ó, em rodada por rodada o campeonato de ponto corrida, ó, somamos mais 2, abrimos mais 2 dos caras, abrimos mais 5, daqui a pouco tá 10 pontos de um, 8 do outro, 7 do outro, um abraço. São Paulo foi 3 anos assim, consecutivos, São Paulo, de 2006... É o único tri brasileiro assim, seguido, seguido. Quando você ganha gosto pela vitória e tem um extrazinho, né? Que você não acaba não mexendo no capim, no salário, né? Aí você... Tudo, bicho, tem tudo. Tem tudo. Você ganha gosto da coisa e o Palmeiras me parece, né? O que parece, ganha o gosto pela vitória. O Perno mesmo falou, dia 22 de quando? 20 de novembro. Novembro. Absurdo. 34ª rodada do Fortaleza. Se você olhar, a gente tá falando de fora de casa. Tá falando fora de casa. Flávio, depois de São Paulo, o Palmeiras pegou o Avaí fora. E dá também pra encarar. O jogo do... Se você olhar na arena, empatar lá, não é ruim. Mas se olha o jogo, o Corinthians teve chance de trazer pelo pênalti que foi. Poderia ter sido... Empatado, exatamente. Não, poderia ter sido até um pênalti, mas não da forma que foi. Porque não fazia gol. O cara tava indo pra bandeirinha de escanteio. Porque aquela bola, normalmente, o atacante protege e leva pra... E ele já foi com a intenção de fazer a falta. O Atlético faz o gol naquelas 2 bolas na trave. Ok, o mesmo lance, né? Ficava tudo certo. O Atlético, o Flamengo procurou isso. O time do Filipão, primeiro tempo mesmo, procurou. Você vê a movimentação. O segundo tempo, essas 2 bolas na trave. Aí você... O mesmo lance. E o lance foi estabanado. Por isso que os jogadores voltam agora pro vestiário. Não chega assim, não crucifica o Raul Gustavo. Mas sempre a gente tem assim, 3, 4 caras chovendo. Porra, você viu que pênalti mentiu? A gente poderia ter saído daqui com os 3 pontos. Na janta no hotel, vai pro quarto, 2 companheiros. Quando vão ver o lance depois. O cara fala, o cara vai... aprendizado, que ele é bem moleque. Eu acho que ele é um bom jogador. Mas também não é desculpa, porque é moleque, pô, ele é moleque, mas ele passou por categoria de base. Ele já joga bola no tempo. Eu só acho. Pô, até a gente é peladeiro, a gente sabe que aquele pênalti não é pra fazer. Claro, só não dá pra você, pô, um moleque desse. O moleque tem muita condição, é muito bom jogador. Mas tem que cobrar, lógico que tem que cobrar. Não, mas é cobrança. Ele tá aqui, mas assim, não... Se ele fizesse o gol de cabeça, a gente estaria elogiando. Então, quem tá no meio é pra isso. Mas assim, o Rony, por exemplo, eu critico o Rony na transmissão aqui da PAN. O Rony entra no jogo. Os dois. Pra fechar o jogo. Mas o Corinthians tá ganhando o jogo. Você viu que o Vitor Pereira pega ele, quase dá uma cabeçada nele também. Pega o Rony pelo pescoço e fala: o que você fez? E tinha acabado de entrar no jogo, quer dizer, enfraqueceu mais o meio campo. Não, mas é o que a gente fala sempre, né? Até perguntando aqui pra você, pro Souza. A gente sempre fala, o Flávio Prado fala constantemente, os garotos estão fazendo a diferença nesse time do Corinthians. É mesmo. Mas também tem hora que a imaturidade, ela custa uma vitória. Foi o que aconteceu hoje. Claro. Hoje o Rony foi imaturo, levou um esporro do Vitor Pereira. O Vitor Pereira bafou ele pelo pescoço. Com razão. Bafou e falou, pegou, bateu, o que você tá fazendo? O cara tinha acabado de entrar e ele pediu pra ser expulso. Só que ele ficou naquela briga por um bom tempo. O Rony é reincidente. O Rony, ele sempre quando entra, é isso, ele tem que ter mais um pouco de calma pra jogar bola. Ele tem uma história de vida muito bonita, tudo, como todo mundo tem aqui, pra chegar onde chegou. Não se pode. Às vezes você fala, você elogia um atleta ou critica, aí o pessoal fala, mas você não sabe a história de vida do cara. Todo mundo tem. Todo mundo tem a Todo mundo tem, até aqueles mesmos que vêm de famílias que tem posse, alguém lá atrás sofreu pra deixar.
Entendeu? Então o Rony já tem isso, esse histórico do Rony, não é agora não, isso está prestes a acontecer, é direto isso. É direto, entra pra brigar. E outra coisa, né, Vamp? Por mais jovem que ele seja, você precisa entender no jogo que mesmo que não fosse pênalti, fosse uma falta fora da área, uma falta perigosa. Você tá vendo o jogo ali que o Atlético só faria um gol naquele jogo e um chute fora da área, porque a zaga do Corinthians estava bem postada, ou numa bola parada. Aí você vai numa bola dessa dentro da área, o cara sem pretensão nenhuma, não ia chutar no gol, não ia cruzar, e ele foi para fazer a falta. Não se vai numa bola, apesar de ser jovem, você tem que às vezes se conter, você tem que ler o jogo, entender que ali é uma falta perigosa que poderia sair o gol. Tanto que o Voaden deu a falta, né? Eu tava aqui, eu tava vendo o jogo, tinha visto que tinha sido pênalti também, já, até pela a força que ele foi ali, não precisa, só cerca o cara. Não, e dá pra dizer, né, Pipiano, que foi a derrota da imaturidade. Porque você tem o Rony, entrou, fez besteira, foi expulso. E aí o Raul Gustavo, que também é um jovem que foi imaturo naquele pênalti e comete o pênalti. São dois jogadores novos, dois jogadores que podem até ter um futuro no Corinthians, o Raul Gustavo principalmente. Agora, o Corinthians hoje perdeu pela imaturidade. Agora o moleque precisa aprender a brigar direito, né? Aquilo lá não é briga de homem. Quem briga aquela de cabeça a cabeça ali? Que Tem isso? dois animais Parece aí no briga mundo. de bicho. No reino animal tem dois animais que ficam cabeça com cabeça. Já que é pra assim, ó. brigar, briga direito. Bode briga assim, dois bodes, bode. É bode, Briga. Pois, o futebol é cada vez mais mental, de inteligência, estratégia, e principalmente com o advento aí do VAR. Quer dizer, não adianta o cara achar que vai cometer as mesmas malandragens de outros momentos da vida, da carreira dele, e que ninguém vai ver. Tudo filmado, né, Pepe? Todo mundo vê tudo. Aí só pai, aquele pênalti que o rapaz do Santos fez no Marcos Rocha, o lance mais desnecessário do mundo. O cara vai dar no meio. Né? Uma bola, pênalti, Palmeiras ganha o jogo. Então, quer dizer, são 2 pontos ali. Então, essas coisas, jogador, não é só uma questão de treiná-lo bem, é uma questão de orientá-lo mais ainda. Falar, meu filho, é o seguinte, agora o mundo mudou, o futebol mudou, não adianta mais fazer isso, sabe? Agarrar o adversário quando alguém bate escanteio, todo mundo vai ver. Assim, cada vez, esses lances eles são cada vez menos defensáveis por conta disso.